Senhor aos irmãos, amém? Nessa noite de terça-feira nós queremos engrandecer o nome do Senhor com mais um estudo, que nessa noite você possa ser alcançado, que todos nós possamos ser alcançados aí através da palavra de Deus e que ela possa transformar as nossas vidas, né? Para isso nós precisamos dar abertura para que o Senhor venha a nos moldar, assim como o vaso, né? E nós sabemos que nós, com o vaso na mão do olheiro, nós estamos nas mãos certas, né? O nosso Deus, Ele é o nosso olheiro, amém? Vamos orar nessa noite? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por todo o teu ensinamento, Pai. Nós sabemos que o Senhor preparou uma porção, Pai, separada, Senhor, nesse momento, Pai, para os teus filhos. Em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, para que essa porção, Senhor, gere frutos em nossas vidas, gere frutos em nossas famílias, em nossos amigos. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, a estar, Deus, abençoando, Senhor, todo o estudo dessa noite e aqueles que estão aqui ouvindo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nas suas casas, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o hino, irmãos. Cante, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluias. Nós pertencemos a esse Deus, aleluias. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.
mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluias, glória a Deus. Queremos aqui nessa noite, agradeço a oportunidade de estar aqui e gostaria de passar agora para a palavra, para o estudo dessa noite, com o nosso pastor Erisvaldo, amém? Pai do Senhor, irmãos, boa noite, tudo bom? Graças a Deus. Deus abençoe o irmão David pela abertura do trabalho. Eu quero agora convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versículos de 6 a 13. São os textos de onde nós extraímos o nosso estudo que demos início na terça-feira passada. Hoje nós vamos dar continuidade. Versículos de 6 a 13 na carta de Paulo aos Filipenses diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, isto seja o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura
como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Senhor, te louvamos, te agradecemos pela palavra que nós acabamos de ler. Queremos pedir que o teu Santo Espírito nos abençoe na ministração desta palavra, abrindo a nossa mente e o nosso coração para nós compreendermos as tuas verdades. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos dá graça. Amém. Então, meus queridos, terça-feira passada, como eu disse, nós demos início ao nosso estudo. E baseado nesses versículos, o nosso estudo tem como tema a paz divina no coração. Nós falamos terça-feira passada que ter a paz divina no coração implica, em primeiro lugar, no desaparecimento da ansiedade. Lembra que nós falamos bastante sobre isso? Não ficar ansioso, não andeis ansioso por coisa alguma. Então, essa foi o primeiro tópico do nosso estudo, baseado no versículo 6, onde o apóstolo disse que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica com ações de graças. Hoje nós vamos entrar no segundo tópico, que fala sobre santidade no pensamento. Esse é o tópico de hoje. Tópico número 2, santidade no pensamento, baseado no versículo de número 8, que é o versículo que nós fizemos a leitura introdutória, que diz, versículo 8: finalmente, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Essa versão que eu tenho em mãos, ela diz: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu gosto muito dessa parte, dessa versão que eu li com os irmãos, porque é justamente o tópico que nós vamos falar agora. Santidade no pensamento. Veja que o apóstolo disse que nós devemos ocupar a nossa mente, ou seja, no final do versículo ele disse: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, nós vamos falar hoje sobre a santidade no pensamento. Ora, santidade é o que Deus nos chamou para ser. Alguns irmãos fazem bastante confusão com relação a esse termo, santidade, e confundem bastante santidade com perfeição. Perfeitos nós não somos. A igreja, ela é composta e formada por pessoas imperfeitas. Perfeito na igreja é só o Deus que a criou, é só o Deus que a formou. Então, o nosso Deus, ele é perfeito, mas para compor a sua igreja, que é perfeita, ele a compôs de pessoas imperfeitas. Então, nós não somos perfeitos, mas santidade não tem nada a ver com perfeição. Santos nós devemos ser, aliás, nós precisamos ser. O verbo, quando Deus nos deu essa ordem, é uma ordem.
está conjugado no imperativo. Está lá em Pedro, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, a conjugação do verbo aí está no imperativo. Ele está mandando: sejam santos. Ele não está dizendo se você quiser seja. Ele está imperando, ele está mandando. Então nós temos que ser santos. O escritor aos Hebreus disse que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós não podemos confundir. É muito comum a gente ver irmãos que não entendem sobre a santidade ou a santificação da igreja, do crente, e falar para o outro: ah, mas só quer ser santinho. Só quer ser, não, tem que ser. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse: ah, você só quer ser santinho. Eu falei: eu não só quero ser, não, eu sou santo. Eu sou. Eu larguei minha vida velha que eu tinha antes, e desde que eu aceitei Jesus eu vivo uma vida de santidade. Eu fico fugindo do pecado. Isso é santidade. Isso não é perfeição. Eu não sou perfeito. Não procure perfeição em mim, porque não vai encontrar. Eu não sou perfeito. Eu tenho meus defeitos, como você tem os seus. Mas santidade, sim. Deus não pediu perfeição a ninguém, mas santidade Ele pediu. Porque perfeito eu não posso ser por causa da minha natureza imperfeita, mas santo eu posso. Santidade significa separação. Eu posso ser santo, ou seja, eu posso ser separado. E eu resolvi me separar da vida que o mundo leva, da vida que eu levava antes de conhecer ao Senhor. Todo crente tem que fazer essa escolha. Se você faz parte da igreja, pode ser dessa igreja, de qualquer outra igreja, mas se você não leva uma vida de santidade, eu sinto muito por você. A nossa igreja, a igreja não resolve o seu problema. Ser membro de uma igreja, ter a carteira de membro, carregar uma Bíblia, ser até consagrado ao ministério, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O meu pastorado não vale nada diante de Deus em termos de justificação. Eu não posso me justificar diante de Deus. A única justificação minha é através do sacrifício de seu Filho Jesus. E Jesus me chamou para a santidade. Ele tirou de mim, me libertou do poder do pecado. Agora eu sou livre. Livre para quê? Para pecar? Não. Eu sou livre justamente para não pecar. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Então, existem pessoas que confundem bastante, tanto santidade com perfeição, quanto a liberdade que ele foi chamado por Cristo para poder dar ocasião à carne. Acha, não, Jesus me libertou, agora eu posso levar a vida que eu quiser. Não, senhor. Não, senhor, não, senhora. Você não pode levar a vida que você quer. Você tem que levar a vida que o Senhor quer. E o Senhor quer uma vida de santidade, de separação. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre santidade no pensamento. A santidade, ela é exercida em todo o nosso ser. Mas hoje, nós vamos falar só de santidade no pensamento. Mas claro que você tem que ser santo em todo. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele disse: e o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados em Deus, reservados em Deus para a santificação. Então, a santificação ela vem no espírito, na alma e no corpo. Eu vou falar hoje sobre essa parte do corpo, porque eu não estou falando de santidade, não é o nosso estudo de modo geral. Nós poderemos falar desse assunto futuramente e vermos a santidade no espírito, como ela se manifesta, a santidade no corpo, como ela se manifesta, e a santidade na alma. A gente pode ver, isso aí é um estudo futuro. Hoje eu vou falar só sobre santidade no pensamento, porque o versículo que nós estamos falando aqui, ele disse assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É sobre esse versículo que eu vou falar.
Então Paulo está falando sobre o pensamento. Então eu vou falar sobre santidade no pensamento. Ora, nós precisamos ser santos no pensamento? Meu Deus, e como precisamos? O pensamento nosso, eu estou falando aqui da nossa cabeça, é algo tremendo, tremendo. Nós precisamos da graça de Deus na nossa vida, precisamos que manter a nossa mente sã, os pensamentos sadios. Você já ouviu alguém dizer que quando a cabeça não pensa, o corpo padece? Então significa dizer que a nossa mente, ela controla todo o nosso corpo. Existem inclusive as doenças chamadas doenças psicossomáticas. São doenças que a pessoa adquire não porque o seu físico está enfermo, mas porque a sua mente está enferma. E ela começa a sentir dores, realmente, dores físicas mesmo. A pessoa vai para o médico, faz todos os exames, faz tudo, o médico diz, não tem nada errado com você, está tudo ok. Mas a pessoa jura, eu estou sentindo dores, doutor. O problema está na cabeça. Então, se chega a acontecer isso, você imagina uma mente com pensamentos perturbados, uma pessoa com pensamentos que não são santos, que não são puros. Vamos falar sobre isso? Olha, sabe o que é que Jesus diz em Marcos capítulo 7 e versículo 21? Esse é o primeiro subtópico nosso. Os maus pensamentos, eles procedem de dentro de nós, vem do nosso íntimo, vem do nosso ser. Abra a sua Bíblia, por favor. Marcos capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, que diz: porque do interior do coração do homem, ou do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. E Jesus complementa no versículo 23 dizendo: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Ora, ele começou dizendo aqui, versículo 21, porque do interior do coração dos homens. Nós precisamos entender que quando a Bíblia usa a expressão coração, ela está falando de íntimo, é daquilo que vem de dentro. Justamente porque Jesus estava dando resposta aos fariseus, que eles estavam criticando os discípulos de Jesus, porque eles estavam comendo e eles perceberam que eles não trataram de lavar as mãos. Então eles estavam repreendendo eles e falaram para Jesus: os teus discípulos comem sem lavar as mãos. E Jesus foi e deu essa palavra que nós acabamos de ler, dizendo que não é o que entra que contamina um homem, é o que sai. E ele deu essa lista grande aqui, falando que essas coisas elas provêm de dentro, e é isso que contamina o homem. E ele diz: porque do coração dos homens procede. E ele deu toda essa lista aí. Quando a Bíblia usa a palavra coração, como eu estava dizendo, está significando o que nós temos lá dentro, é do íntimo. Na verdade, nós sabemos que é a mente que pensa, é a mente que executa toda essa parte intelectual. É aqui que nós geramos os pensamentos. Claro que quando a Bíblia vem dizer coração, porque coração está no meio, no centro, mas essa palavra ela é apenas no sentido figurado. Por exemplo, nós sabemos que o coração é só uma bomba mecânica perfeita, que faz com que o nosso coração circule em todo o corpo.
o nosso coração ele vai batendo e vai empurrando o sangue, fazendo ele circular dos pés à cabeça. O coração é só isso. Mas os maus pensamentos, eles procedem da nossa mente. Eles vêm da mente. Mas quando se fala que procede do coração, quer dizer que vem lá de dentro, que vem do íntimo. A gente costuma, inclusive, fazer assim, ó, coraçãozinho, né? Mas a gente sabe que o coração só faz tum-tum, 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 né? O coração não ama, o coração não odeia, o coração não aborrece, o coração não sente sentimento. É aqui, é a nossa mente, tudo está aqui. Mas é mais bonito dizer que o nosso coraçãozinho está apaixonado do que dizer o meu cérebro está apaixonado por você, não é? O coração é mais bonito. Então, o coração, por estar no centro do corpo, ele fala de íntimo. Então não está errado quando Jesus disse que é do coração que essas coisas procedem. Então, o problema está justamente no que sai, porque tudo provém da mente. Olha o que Jesus disse aqui, ó, os maus pensamentos. Quais são eles? Ele falou os adultérios, sabe? O adultério, antes de se concretizar lá no motel, ou seja, em qualquer outro lugar, ele nasceu na mente. Alguém alimentou esses pensamentos. As fornicações, os homicídios, alguém antes de matar alguém planejou, arquitetou. A pessoa podia ter dito, não, esses pensamentos não são corretos, e tentar tirar esses pensamentos, mas não. Se você começa a alimentar os pensamentos. Ora, Martinho Lutero, o grande reformador, ele falou uma frase sobre isso que é perfeita. Ele disse assim: eu não posso evitar que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles pousem e façam ninhos. Veja que não tem como a gente evitar que os pássaros passem voando sobre a nossa cabeça. Eles passam, mas permitir que o passarinho pouse aqui e faça um ninho, para colocar ovinho e gerar filhotinho aqui na minha cabeça? Não. Ele está falando justamente dos pensamentos. Veja que os pensamentos são difíceis de controlar. Existe pensamento que você, se o pensamento é bom, vai longe, alimenta-se disso. Mas se o pensamento é ruim e você aquilo começa até a te fazer mal, e você fala, não, está repreendido em nome de Jesus. Isso é resistir. É você espantando o passarinho. É isso que ele não deixa pousar, não deixa que ele faça ninho. Ou seja, não alimente os maus pensamentos. Se você ficar alimentando aquela coisa, você vai cair. Porque mais para frente nós vamos falar, Tiago explica direitinho isso aí. Nós vamos falar ainda hoje. Daqui a pouquinho nós vamos ler. Aliás, é justamente nesse tópico que eu estou falando, sobre os pensamentos. Tiago fala muito bem sobre isso aí na sua carta, no capítulo 1. Abra, capítulo 1 de Tiago, versículos de 12 a 16. Olha que coisa tremenda. Tiago explica direitinho isso, falando justamente como é que o pecado ele toma forma. Onde começa? Veja, versículos de 12 a 16. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua
própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E o versículo 16, ele diz: não erreis, meus amados irmãos. Você conferiu comigo aí? Deixe sua Bíblia aberta e vamos dar uma parafraseada aqui. Vamos entender o que Tiago falou. Ele disse: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado, prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Preste atenção aqui. O que Deus faz conosco é provar, tentar não. Deus prova os seus. Provação é diferente de tentação. A finalidade da provação é produzir crescimento. A finalidade da tentação é produzir queda. Você entendeu? Quando se tenta para derrubar. A tentação provém do diabo ou de nós mesmos. Eu vou explicar isso aí já já. Aliás, Tiago vai nos explicar isso aí já já. Mas veja, se alguém é tentado, não diga: Deus me tentou. Não, Deus não tenta ninguém. Porque nada de ruim, nada de mal procede de Deus. Tudo de ruim ou vem de nós mesmos ou vem do diabo. De Deus, jamais. Então Tiago deixou muito claro, dizendo aí no versículo 13: ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado. Não, nunca. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Agora ele vem explicar aqui, ó. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado. O que é engodo? Engodo é engano. Quando você é atraído e enganado, ou seja, engodado pela sua própria concupiscência. Oh, o que é concupiscência? A palavra, apesar de ser uma palavra feia, quer dizer simplesmente desejo, né? Desejo. Concupiscência quer dizer isso. Cada um é engodado e atraído pela sua própria concupiscência. É você, é dentro de você que estão esses pensamentos. Olha no caso de Eva, lá no Éden. Por que que a serpente teve uma oportunidade muito grande e foi fácil derrubar Eva? Porque está escrito assim na Bíblia, ó: e vendo a mulher que a árvore era boa e o seu fruto desejável. Ou seja, desejável significa que, nossa, que vontade de comer essa fruta. Ai, mas Deus disse que não era para comer. Mas olha que fruta linda, que coisa. O pecado é assim. Eva já estava desejosa. Aquela fruta era para ela agradável. Só precisava um empurrãozinho. E o empurrãozinho, o diabo se encarrega de dar. Então, você e eu precisa tomar cuidado com o que você anda desejando. A concupiscência é isso, é o desejo. É a cobiça. Cuidado que você anda cobiçando. Aliás, quando Deus deu o decálogo para os homens, é um dos mandamentos: não cobiçarás. Qualquer coisa que não é lícito você possuir. Cobiçar, desejar, sabe? Você tem que tomar cuidado. Cuidado com os seus pensamentos. Nós estamos falando de santidade no pensamento. Paulo disse: seja isso que ocupe o vosso pensamento. O quê? As coisas boas, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo isso, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, irmão, pelo amor de Deus.
Isso é uma coisa tua, isso não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com obreiro, não tem nada a ver com pastor, não tem nada a ver com ninguém. É você. Cuide-se. Cuide-se. Se o Espírito Santo ainda está em você, ele te orienta. Ele fala com você, filho, filha, tira esses pensamentos, isso não é de mim, não provém de mim, esse pensamento, um pensamento carnal, ou um pensamento para uma coisa totalmente errada. Larga, tira esse pensamento, ora a Deus, se precisar, jejuma, mas tira isso de você, porque isso vai te vencer. Lembra que quando a cabeça não pensa, o que é que acontece com o corpo? Padece. Então, tome cuidado com os seus pensamentos, mantenha seus pensamentos puros, mantenha os seus pensamentos santos. Lógico, isso acontece com todo mundo, de vir pensamentos ruins. Às vezes você lembra de algo desagradável, de alguém que machucou você, que feriu você, e se você fica relembrando aquilo, observa como isso te faz mal. O coração acelera, traz palpitações. Daqui a pouco você está em pensamento, discutindo com a pessoa. Olha que coisa louca. Você está discutindo. Você fala alguma coisa e você ouve até a pessoa retrucando dentro da sua cabeça. Olha que coisa louca. E você vai alimentar isso. É você que pode resolver isso. Dá um basta. Eu te repreendo em nome de Jesus. Faz assim. É assim que eu faço comigo. Você acha que eu sou diferente de você só porque eu sou pastor? Eu não sou diferente de você. Eu só tenho uma responsabilidade a mais que você. Mas nós não somos diferentes. Então tem que lutar sim. Tem que dizer, eu não quero pensar isso, eu não quero esse tipo de pensamento. Não vou pensar nisso. Eu geralmente canto um hino, começo a cantar um hino lindo, gostoso, um hino da harpa, aquele que faz bem. Ai, modifica isso aí, tira isso. Mas se você fica, sabe, remoendo, a gente é ovelha. Eu não sei se ovelha é um animal ruminante. Você sabe o que é ruminar? Um animal que rumina é aquele animal que vai no campo, se alimenta, colhe. O boi, por exemplo, enquanto você vê o boi ali puxando a grama, cortando com os dentes, engolindo, ele não está se alimentando ali não. Ele está coletando. Grama, põe tudo para dentro. Ele não está se alimentando ali, ele está fazendo a coleta da grama. Depois o boi, isso acontece com o boi, com a vaca e qualquer animal que rumina. Eu não sei se a ovelha vou pesquisar. Eu não tenho tempo de pesquisar agora, se a ovelha é um animal ruminante. Mas se não for, você como ovelha de Deus, aprenda a ruminar. O que é que, deixa eu terminar o pensamento de ruminar. O que é que acontece com o boi? O boi vai, coleta aquilo, vai todo canto, anda, depois até bebe uma aguinha, depois vai e se deita. E depois que ele se deita, ele começa a fazer assim, ó. Já viu? Ruminar é ficar lá. O que é que ele está fazendo? Ele está trazendo aquele alimento que ele coletou de volta, mastigando, é agora que ele está se alimentando. Traz isso para cá. Você ouve as palavras, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, as situações que acontecem com você no dia a dia, aquilo ficou num depósito em você. Daqui a pouquinho a tua mente traz aquilo de volta. Aquilo esse pensamento que você se detém nele é o ruminar. Isso está te alimentando. Mas cuidado que tipo de alimento você está engolindo. Ou vai te fazer bem ou vai te fazer mal. Se for um bom alimento, vai te fazer bem, sabe? Ruminar é meditar na palavra de Deus. Que coisa boa e agradável. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é bom demais.
sabe? Enquanto você se detém no pensamento de uma palavra bíblica, e ali você começa a pregar. Não sei se você faz isso, eu acho que todo pregador faz isso. E a gente pega um texto bíblico e fica pensando, e a gente faz cada pregação. Eita, que a gente não, quando chega, pega o microfone, depois esquece tudo. Mas a gente prega para nós mesmos, deitado na cama, dirigindo, trabalhando. E a gente, o Pentecoste, né? É um Pentecoste. A palavra vem e você consegue. Meu Deus, se eu conseguisse pregar desse jeito, falar desse jeito. Mas quando chega na igreja, que pega o microfone de frente com os irmãos, dá um branco total. Então aproveita os momentos de ruminar, de você meditar na palavra. Faça isso, isso te faz bem, isso te faz crescer. Mas se você se alimenta com pensamentos maus, isso vai nascer. Olha o que é que Tiago diz. Vamos continuar aqui no que Tiago diz, ó. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, versículo 15, depois, havendo a concupiscência, ou seja, o desejo concebido, ele dá a luz ao pecado. O que é que Paulo diz? O salário do pecado é a morte. É a morte. Então, olha o que é que Tiago está dizendo para nós aqui, ó. Que primeiro o pensamento vem na sua mente. Mas como é que ele vem? Ele vem porque o seu próprio desejo, a sua própria concupiscência atraiu aquilo. Então a hora de você dizer, não, pensamento eu não quero. Lembra do passarinho? Do pássaro voando sobre a cabeça que Martinho Lutero falou? Eu não posso evitar que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles pousem e façam ninho. Não permita que os seus pensamentos ruins demore esse tempo na sua cabeça, porque enquanto você estiver pensando naquilo, aquilo uma hora vai te pegar, porque você vai conceber aquilo. Então, nós devemos manter os nossos pensamentos puros, santidade no pensamento. Vamos avançar um pouquinho? Veja, Jesus disse que os maus pensamentos procedem do coração. Tiago diz que é de dentro de nós que isso brota, é da nossa própria concupiscência. Sabe o que você deve fazer? Segundo o subtópico, o nosso pensamento deve ser levado cativo a Cristo. O que é cativo? Preso. O nosso pensamento deve ser levado cativo a Cristo. Abra a sua Bíblia e vamos conferir essa referência. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo de número 5. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o nosso entendimento à obediência de Cristo. E levando cativo todo o entendimento, sabe? Todo o seu entender, o seu compreender, a sua inteligência, a sua percepção, a sua forma de ver a vida, leve tudo isso cativo. Cativo quer dizer preso, sabe? Pegue toda a sua cultura, toda a sua inteligência, todo o seu imaginário, leve tudo isso preso, cativo à obediência de Cristo. Se você colocar todo o seu pensar na obediência de Cristo, você está seguro. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Coloque
todo o seu intelecto, todo o seu pensamento, todo o seu imaginário, tudo que você adquiriu de conhecimento. Um belo exemplo disso é o próprio apóstolo São Paulo. Paulo era um homem totalmente instruído, culto, sábio. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele chegou a dizer que todo o conhecimento que ele tinha, e ele havia estudado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos homens mais sábios de Israel naqueles tempos. Você vê Gamaliel dando conselhos ao Sinédrio, do qual ele também fazia parte, com relação à perseguição dos discípulos. Então, Gamaliel, ele era respeitado na sociedade, e Paulo aprendeu com ele. E mesmo assim, Paulo disse que depois que entendeu, Paulo levou cativo todo o conhecimento dele, ele levou cativo a obediência de Cristo. E Paulo chegou a escrever em uma das suas cartas dizendo que toda a cultura que ele tinha até então, ele agora considerava como esterco. Esterco é cocô de vaca, é adubo, é algo benéfico às plantas, mas significa que é algo que não tem muito valor. Então Paulo estava dizendo, toda a cultura que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho, depois que ele levou tudo cativo a Cristo, ele disse, rapaz, todo o conhecimento que eu tenho, toda a cultura, o falar na língua dos homens, Paulo falava grego, Paulo falava hebraico, Paulo falava as línguas daquelas nações árabes ali em volta, e todo o conhecimento que Paulo tinha de escritura, de judaísmo, toda a cultura que Paulo tinha do helenismo e de tantas outras coisas mais. Paulo disse, agora eu considero tudo como esterco. Por quê? Porque Paulo levou tudo cativo à obediência de Cristo. Ei, cuidado. Você que vive se estribando nos seus conhecimentos, cuidado. A Bíblia diz que Deus pega o sábio na sua própria estutícia. Então, toda sabedoria que não vem do alto, diz Tiago, é animal e diabólica. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pacífica. Então, busque a sabedoria de Deus, busque o conhecimento de Deus, leva teu pensamento cativo, leva a tua educação, leva os teus, tudo, leva tudo a Cristo. Olha, que versículo lindo esse, que nós lemos aqui, de 2 Coríntios 10:5, destruindo todos os conselhos, destruindo todos os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Foi isso que Paulo fez. Ele pegou toda a sua cultura, todo o seu conhecimento, porque tudo isso ia de encontro à fé cristã, a fé que ele agora havia recebido, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Faça isso. Não importam os diplomas que você tem na parede, claro que isso tem lá o seu valor, humanamente falando, tem lá seu valor, mas leve tudo isso cativo à obediência de Cristo, sabe? Para você experimentar uma mente limpa, pura, sadia. Leve
Leve cativo a obediência de Cristo. Uma outra referência ainda nesse assunto, de nosso pensamento deve ser levado para Cristo, é o Salmo 139, versículos 23 e 24. Sabe o que o salmista diz? Ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha como eu acho lindo, 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 lindo esse salmo. Isso aqui é o desejo do coração de um homem que levou cativo a Cristo todo o seu entendimento, tirando toda a altivez. Olha que o salmista disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que lindo, 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 lindo. Isso soa como uma canção de louvor ao nosso Deus. Ó irmãos, que nós tenhamos este sentimento que os grandes homens de Deus tiveram. Tenha santidade no seu pensamento. Vamos para a parte final do nosso estudo. Terceiro subtópico, sobre o tópico 2, que é santidade no pensamento. O terceiro subtópico diz que deve ser discernido. O nosso pensamento, ele deve ser discernido pela palavra de Deus. Ó, o nosso pensamento, ele deve ser discernido pela palavra de Deus. A referência está em Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Você entendeu? Santidade no pensamento. Use a palavra de Deus para que a palavra de Deus faça o discernimento da sua mente. Nós já falamos no tópico anterior que todo pensamento, toda altivez, ou seja, todo conhecimento que você tem que ser levado cativo à obediência de Cristo. Agora veja o que diz aqui o escritor aos Hebreus, que a palavra de Deus é penetrante, cortante, ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ele termina dizendo que ela é apta para discernir os pensamentos. Como é que a palavra de Deus pode discernir os pensamentos? É simples. Quando você estiver pensando algo, confronte o seu pensamento com a palavra de Deus. E o próprio Espírito Santo. Lembra que eu falei terça-feira passada que a Bíblia é um livro diferente dos demais? Que qualquer outro livro que você lê, o autor nem sabe que você está lendo. Mas a Bíblia é diferente. O autor está junto de você quando você está lendo a sua palavra. O autor é o Espírito Santo. E a palavra de Deus, à medida que você vai tendo conhecimento dela,
ela começa a discernir os pensamentos. À medida que você vai pensando algo, a palavra, o Espírito Santo faz você lembrar a palavra que você leu, e ele confronta com o seu pensamento. Isso é discernir, é saber se aquele pensamento é bom ou mal, saber se ele faz bem ou não, saber se ele é de Deus ou do diabo ou do seu coração perverso. Isso é o discernimento que a palavra de Deus faz. Discernir os pensamentos e as intenções. Pela palavra, você vai discernir com que intenção eu estou fazendo isso. Com que intenção eu estou fazendo isso. A palavra de Deus, ela discerne para você. Por isso que você precisa conhecer a palavra. Leia a palavra. Eu quero fazer um desafio para você. Aproveite esses tempos de pandemia, onde tem muita gente que nem vindo à igreja está, e comece a ler a palavra de Deus. Não precisa você ler lá o Velho Testamento, não. Novo Testamento. Nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na terra. Você precisa conhecer qual é a palavra de Deus, o que é que Jesus espera de você, o que Ele quer de você. Comece lendo as cartas paulinas, elas são doutrinas para mim e para você. Vai lendo Romanos, começa lendo Romanos, depois você vai para Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses. Vai lendo, até você chegar nas cartas lá de Paulo a Timóteo, Tito, Pedro, Tiago, João, Judas. Vai lendo, e você vai ver o quanto você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque ali são doutrinas para nós. Então o Espírito Santo, ele vai orientar você, ele vai ajudar você. Mas leia a palavra de Deus, leia aquilo que você não entender, não sei que palavra é essa, escreve, pesquisa. Quando você for pesquisar, se for pela internet, cuidado com as fontes. Olha quem está dando aquela palavra. E geralmente é toda página, tem lá um tópicozinho lá que diz lá quem somos. Entra lá e vê quem é, vê se é alguém sério, uma igreja séria, realmente evangélica, se você não está sendo doutrinado por algo que não tem nada a ver com a sua fé. Cuidado, traz a sua dúvida à igreja, procura um pastor, um obreiro que você confia, alguém, um professor de escola dominical. Procure crescer, irmãos. Leia a palavra de Deus. Amém? Santidade no pensamento. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O nosso estudo hoje foi tópico de número 2, santidade no pensamento. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós oramos agradecidos. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais este culto. Te louvo pela vida do irmão David, que deu abertura ao trabalho, que cantou os hinos. Te louvo pela ministração de tua santa palavra, pelo teu Espírito Santo que nos ajuda e nos auxilia. Abençoa meu irmão e a minha irmã. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Tu conheces a necessidade de cada um de nós. Que o Senhor entre com providência onde o teu servo e a tua serva mais tem necessidade. Se conosco abençoando a nossa noite, a nossa casa e a nossa família, no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus nosso Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus
seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Uma boa noite em nome de Jesus.